Hoje é o quarto episódio da primeira temporada do podcast Arena do Indireto. O tema de hoje é colaboração entre indústrias e distribuidores no processo de digitalização. Está comigo aqui hoje o Vitor Aloy. Oi, Vitor. Fala, Clinton, tudo bem? Tudo bem, Obrigado aí pela oportunidade, vai ser um prazer conversar aí sobre esse tema. Eu sou apaixonado por ele, eu gosto muito, eu gosto de transformação e a digitalização é um tema que me fascina. Legal. Falando rapidinho aqui, o Vitor ele é formado em administração de empresas com MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Dom Cabral. É um executivo com grande experiência em vendas, on e offline, e trade marketing e na transformação digital com mais de 23 anos de experiência no setor. Já passou por indústrias como Unilever, Nestlé, Skincariol e Suzano. E atualmente ele lidera as áreas de desenvolvimento de canais, trade terms, pricing e B2B na Beiersdorf, mais conhecida por suas marcas Nivea e Eucerin. Nos últimos anos, o Vitor contribuiu para transformar o canal indireto com a implantação do programa de gestão colaborativa através da quarta edição do Programa de Excelência em Distribuição, batizado de Top Nivea, e com a expansão do B2B através do Repos. Certo? Certo. São 23 anos aí nessa jornada de indústria, né, nesse mercado de bens de consumo rápido. Eu vi dentro desses 23 anos muita transformação do hiper, do super, lojas de proximidade se transformando demais. É um mercado muito dinâmico. Eu sou apaixonado, em especial, pelo canal indireto. Canal indireto, onde nós temos visto uma transformação também acelerada, quer seja dos distribuidores, atacadistas, dequistas, vários especialistas segmentados. E aí, quando você pega essa transformação, eu fico fascinado por como a digitalização tem impactado esse meio, né? E como isso vai se transformar e como vai acontecer nesse mercado nos próximos anos. Aquilo que a gente conversa um pouco fora daqui, né? Como que esse mercado usa o poder da informação, como que usa a tecnologia e vai utilizar uma inteligência artificial daqui para frente para fazer esse mercado ainda maior. Esse é o grande desafio que eu enxergo e que na minha empresa hoje, né? Eu estou como responsável aí por essa transformação. Eu tenho desbravado, né? Eu falo desbravar porque tem que arregaçar as mangas muito, né? Então é uma jornada dura, onde você tem que pensar no começo e você tem muitos testes, acertos, erros para fazer acontecer. Mas eu sou apaixonado por isso e a gente tem que mergulhar nesse assunto, não só aqui, mas em outros episódios, porque tem muito tema sobre isso. Você falou de jornada, né? Vamos falar aí sobre essa jornada do processo de digitalização, né? Pensando aí no momento onde você ali na sua posição identificou a necessidade e a importância de fazer esse processo de digitalização, né? Hoje já está rodando, né? Velocidade de cruzeiro, mas conta um pouco para a gente como foi essa jornada, como começa, por onde passa, né? Pegando aí a sua experiência, aí sua trajetória nesse processo. Bacana. Algumas indústrias têm uma necessidade de digitalizar por digitalizar. Então, hoje é uma tendência a qual os acionistas muitas vezes pressionam as indústrias para acontecer. No nosso caso foi diferente, foi uma necessidade que nós enxergamos, porque nós temos um canal indireto onde eu tenho hoje mais de 40 distribuidores alimentares e eu tenho já uma cadeia desenhada com processos, métodos de gestão. Só que como eu tenho essa cadeia com esse processo método e eu tenho uma série de dados, e eu tenho muitos dados desse canal, uma riqueza imensa. E ao analisar todos esses dados, eu entendi o tamanho da oportunidade. Cada vez mais dados, cada vez mais você tem esse tamanho. E do outro lado, você tem uma operação. E aí eu tinha dificuldade para concretizar toda essa operação. Por quê? Apesar do desenvolvimento desse canal, nós temos alguns players hoje que operam como há 20 anos. Onde você tem um vendedor ou um RCA que tem algumas limitações para exatamente levar todas as ações. É uma cadeia, né? É a indústria que move um distribuidor, que move um vendedor, que tem que influenciar aquela loja. E se essa cadeia ela não é rápida, ela não é fluida, não adianta você ter toda a informação, todos os dados, todo o potencial, mas você não conseguir executar. E aí nós entendemos que faltava um meio para isso, faltava um enabler, um habilitador de performance para fazer isso acontecer.
E ao pesquisar outras plataformas disponíveis, outras ferramentas, nós entendemos que existia uma necessidade real de digitalizar. Ou seja, mudar como nós estávamos fazendo para habilitar essa performance. E aí sim surge essa digitalização. Então ela surge baseada no quê? Em fatos, dados, conhecimento, no tamanho dessa oportunidade. Como fazer mais distribuição. Como fazer mais penetração de categorias. Como fazer uma execução melhor. E surgiu dessa forma. Então, baseado nesse conhecimento, entendendo como essa cadeia operava e como nós necessitávamos ser mais rápidos, mais ágeis, mais assertivos. E não tem jeito. Desafiar o status quo trouxe para nós aí essa digitalização como um grande enabler. Legal. Passado esse momento, né, de identificação da oportunidade, como foi a recepção do mercado em relação a essa iniciativa? Como que foi a recepção por parte... A primeira impressão dos distribuidores, qual foi a devolutiva deles? De maneira geral, imagino que deva ter tido situações diferentes, né? Mas como é que foi isso? Esse é um tema extremamente importante, mas eu queria voltar só um passo para falar dentro de casa. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente pensa fora, né? Como você tem que convencer um distribuidor, seus vendedores a digitalizar. Mas o primeiro passo é dentro de casa. Porque se não tiver apoio da alta liderança, da empresa, do presidente, do general manager, não vai acontecer. É um processo que não acontece de baixo para cima, ele acontece de cima para baixo e tem que ter esse apoio. E esse apoio eu falo incondicional. Obviamente, incondicional sempre tem custo, né? Sim. Então é condicional, mas assim, um apoio forte. Porque é uma jornada onde haverão erros. Sim. Nós vamos errar, nós vamos não dá para desistir. Não dá para desistir. É um caminho sem volta. Só que eu tenho visto algumas empresas que elas vão, testam, erram, param, recua. Muda a gestão, para tudo, recua. Ou você tem muitas vezes um pensamento de jogo e ou. Eu vou com essa plataforma ou com a outra, ou eu vou com várias. Cada empresa tem que achar o seu caminho, mas os meus recados são, primeiro, tem que ter esse apoio de cima para baixo. Tem que estar na agenda de governança, né? Tem que estar na agenda da liderança, de governança e uma troca constante. O segundo ponto tem que abrir a cabeça ao erro, ao teste, porque precisa de apoio. Mas dentro das empresas, nem todas estão preparadas para o erro. Nem todas estão preparadas para abrir aquele scorecard e olhar aquele vermelhinho. Por que você fez, não fez? E, gente, quando a gente pensa em digitalização, tecnologia, transformação, a incerteza ela é grande. Porque nós estamos descobrindo a cada dia como funciona. Não é uma estrada pavimentada, né? Zero pavimentada. É cheio de buraco, muita turbulência. Aquele avião que pega esse cruzeiro, como você falou, mas ele vai passar por uma turbulência, momento, sim ou não. E aí, mantendo ainda a parte interna, né? O que foi identificado de necessidade de mudanças internas para poder levar isso para fora? Em termos de time, ferramentas, parceiros de negócio... Porque imagino que isso deva ter demandado algumas mudanças. Demandou demais. Mas o primeiro ponto é você entender o seu posicionamento. Existem indústrias que são gigantescas, onde elas têm um volume, elas conseguem criar seu próprio meio de digitalização, seu ecossistema, e elas podem fazer uma implementação compulsória. Sim. Ou você compra através desse ecossistema, ou você não compra. Existem indústrias que têm um portfólio complementar, que é o caso hoje dessa empresa que eu atuo, que tem esse portfólio complementar. Ou seja, se eu sou complementar, eu não tenho que criar o meu ecossistema próprio, né, que seria um ecossistema. Eu preciso ir para a lógica de um ecossistema que eu faça parte, que eu complemente, que eu tenha um papel. Então, a primeira coisa é entender o posicionamento, porque quando você compreende se eu vou com a minha loja própria, se eu vou fazer parte de um ecossistema como cliente ou como um colaborador ativo ou um sócio, você já entende quanto você precisa investir em equipe, em recursos técnicos, tecnológicos e tempo, porque você vai precisar dessas coisas. Mas se você não entende o caminho, obviamente a frustração vai ser grande. Porque assim como um gerente de marketing que quer criar um produto, um rótulo, muitas pessoas que estão nessa jornada querem criar sua loja própria. Todo mundo quer. Né? Muitas vezes é um sonho.
mas cuidado com esse sonho. Eu vejo algumas marcas que não têm, vamos dizer assim, essa envergadura, como você citou, e que querem ter sua loja própria sem estar dentro do ecossistema, né? Que é o que você falou do ecossistema. Mas aí você não tem massa crítica para você fazer isso. Tipo, alguém vai entrar no e-commerce para comprar, sei lá, só macarrão? A pessoa quer comprar outras coisas, né? Uma cesta de produtos maior. Então acaba que você precisa olhar para você e ver, como você falou, o que faz sentido no processo de digitalização você está inserido. Exatamente. E isso é importante não só para a indústria, mas para o distribuidor atacadista e também para o pequeno varejo. É impossível que um distribuidor acesse 3, 4, 5 sistemas. É impossível que o pequeno varejista ou que o médio varejista acesse 3, 4, 5 sistemas. É fato que em um futuro, não tão distante, haverá uma convergência, né? Alguns vão prevalecer, é fato. Por isso que eu cito, esse ponto é extremamente importante. Qual é o seu posicionamento? O que você quer? Como você quer participar? É um caminho sem volta, mas a decisão tem que ser tomada agora. E ela é importante para que as empresas definam investimento em pessoas, tecnologia e também tempo dedicado a isso. Isso, para mim, é chave e aí você vai para outra etapa, né? Com base no meu posicionamento, eu quero ter tantas pessoas. Pessoas de tecnologia, pessoas de UX, pessoas de conteúdo e também pessoas de negócio de operação. Uma dica que eu posso deixar aqui, que é muito importante, é que as pessoas, os líderes dessa digitalização, quando formam a sua equipe, elas têm que pensar em duas coisas essenciais. Primeiro, é combinar pessoas de tecnologia e negócio, né? Eu tenho visto muitas pessoas de tecnologia, mas que não entendem da operação, do negócio. Se eu faço um ecossistema para o pequeno varejista, eu preciso entender como que ele funciona, como ele opera, qual é a produtividade dele, quanto tempo ele passa por loja, né? Ou o vendedor, ou mesmo aquele lojista. Quanto tempo ele tem para fazer a compra? Tem que ser simples, tem que ser prático. Exato. Porque no Excel, no PowerPoint, tudo é bonito, mas na prática é outra coisa. Além disso, você tem que ter uma mescla entre a nova geração e a geração mais antiga, né? Então, você tem que ter uma mescla de juventude, de tecnologia e conhecimento de processos, métodos e como que a coisa funciona lá fora. Quando você faz essa combinação, aí sim você tem a química para fazer acontecer. Aí acontece a mágica. Porque senão você tem descontrole, né? Você não tem assertividade. Para mim, esse é outro recado muito importante. Primeiro, posicionamento. Segundo, como você forma a sua equipe. Legal. Voltando ao ponto lá da receptividade dos distribuidores. Conta pra gente aí como é que foi quando você pediu uma agenda e falou, ó, tô vindo com essa iniciativa. Hoje, vamos pensar hoje e alguns anos. Começando por hoje. Hoje é um pouco mais fácil porque todo mundo quer, é uma necessidade latente, é um tema em voga e que as pessoas tendem cada vez mais a desbravar esse caminho porque elas sabem. Se ficar parado, vai ser, como dizem no mercado, vai ser disruptado, ou seja, vai acabar morrendo em algum momento. Porque o próprio distribuidor, ele já sabe que se ele não avançar, podem surgir outros distribuidores nativos digitais. Ele pode vir a ser um operador logístico, podemos ter players globais entrando dentro desse mercado B2B. Então, ele tem que avançar hoje. Então, hoje é mais fácil. Mas, mesmo assim, você tem dois posicionamentos. Aqueles que querem logo de cara, que estão abertos à mudança, à transformação, e aos mais resistentes, que é normal, porque se você opera em uma região, estado, e já entende que o seu processo, método, o seu negócio funciona e já funcionou durante tantos anos daquela forma, por que mudar? Porque mudar muitas vezes tem custo. Tem incerteza, tem risco, né? Então você tem esses dois posicionamentos, mas eu sinto hoje o mercado mais aberto à mudança. Só que essa mudança, e aí voltando já quando era mais difícil fazer essa venda, ela tem que estar pautada em algumas questões. Primeiro, qual que é o objetivo dessa mudança? Como que essa mudança casa com o propósito do distribuidor? Porque cada distribuidor tem um papel importante na sua região, que é levar o produto às regiões mais distantes, mais remotas, distribuir, dar acesso. Mas, além de tudo, tem a questão econômica.
Então, quando você fecha essa questão de objetivo, do propósito e esse terceiro pilar que é importante, econômico, a coisa fecha. O que tem que ser mostrado e como nós convencemos os nossos parceiros é um futuro que não tem como voltar, é um caminho sem volta e que tem, além desses benefícios, tem uma questão econômica importante. A digitalização, Clinton, ela é interessante porque eu discuto isso várias vezes, né? Eu vou trazer o tema aqui porque muitas vezes falo, Vitor, mas essa implementação aqui hoje a gente opera muito com repos, né? É um ecossistema que eu fortemente recomendo porque é incrível como a gente opera e como que a gente faz negócio através do repos. Mas ao vender o repos, né, para os nossos parceiros, alguns falam, não, mas a gente vai trocar pedido do meu sistema para o seu. Não é o meu sistema, não é o seu. Através dessa digitalização, o que eu pude mostrar é que existe um incremento de performance, porque a gente usa a informação de uma forma muito mais eficiente, com promoções pensadas, segmentadas, que chegam ao ponto de venda, e aí eu posso entrar nesse mérito, né? O que chega e o que não chega no ponto de venda, porque a gente está falando agora do trade marketing digital. E quando essa promo chega, nós conseguimos mostrar com fatos, dados e com pilotos que nós realizamos, óbvio, né? Você não vai sair de 0 a 100, que houve uma incrementalidade. E a incrementalidade por loja chega até a 20%. Por quê? Por quê? Porque você vende mais categorias, mais SKUs, uma promoção que não chegava, chega. E quando você mostra isso com fatos e dados e fecha esse terceiro pilar, o parceiro comercial ele vai olhar e falar, entendi. E aí você derruba o mito. O mito de, sei lá, imagino, putz, então ele vai ter o meu cadastro, então o cliente não é mais meu. E na verdade, você está mostrando para ele, pelo que você está falando, que com a digitalização, você consegue oferecer para os clientes dele um sortimento maior, melhor. Você consegue fazer com que o negócio dele tenha um resultado, do ponto de vista de margem, mais bem sucedido, porque de fato o vendedor, o RCA, tem dificuldade de vender uma pasta completa, ele acaba, por uma questão de tempo, enfim, focando nos itens hero, e a gente sabe que se a gente for pensar não só na questão do mix da empresa, mas se você for pensar lá na ponta no consumidor, você consegue, através da digitalização, oferecer para ele um sortimento melhor. Perfeito. Então, o ganho é em cadeia, né? Exatamente. E esse é o ganho. Você capturou bem, né? Do começo ao fim, da ponta a ponta. E o mais interessante é que nós fizemos um evento recentemente. Foi o evento de premiação do Top Nivea. Top Nivea é a nossa campanha de excelência em distribuição. E nesse evento, eu convidei um distribuidor para ir lá e dar o seu depoimento para todos os outros. E ele entrou exatamente nesses pontos, Clinton. Então você capturou bem. Gente, a transformação foi difícil. Ela é complicada, porque tecnologia não é simples, gente. Não é plug and play. Muitas pessoas entendem. Mas quando você passa por esses pontos e aí chega lá na ponta e vê exatamente o ganho, o trade-up que é feito de sortimento mix, é incrível. E ele disse claramente, com isso eu obtive tantos pontos percentuais a mais de margem. E a conta fecha. E esse é um caso de um distribuidor incrível, no qual ele vendia X% da nossa principal categoria. Hoje ele vende X mais 10 pontos percentuais. Então foi um salto de performance incrível. E que, sinceramente, seria impossível como nós operávamos anteriormente. Seria impossível pelas limitações que o sistema impõe. Porque um vendedor que está na rua, que atende 10, 15, 20 lojas por dia, que tem lá os seus 200 a 1.000 itens para carregar ou mais, é um pouco complicado, né? É até injusto esse jogo. A informação, por mais que ele tenha, ele não consegue processar como um sistema, né? Então, o sistema consegue olhar qual é o perfil de compra daquela loja, qual seria o mix ideal, que é o mix que é proposto através de promoções. Então, virou um motor de vendas, né? Exatamente.
todo carro tem o seu motor, né? Então você tem que escolher qual é o motor que você vai colocar naquele carro. E como você vai utilizar esse motor? Porque muitas vezes você pode ter um motor mais potente que for e não utilizar. E aí vem como você faz esse elo funcionar. É um elo que tem que funcionar bem, da indústria para com o seu parceiro comercial, quer seja um distribuidor ou atacadista, com o vendedor, que hoje ele tem um papel fundamental nessa transformação para chegar naquela loja. E aí, todos têm que entender aqui, quando a gente fala dessa sopa de letrinhas, B2B e B2B, no final, é human to human, é de humano para humano. São os humanos que movem a ponta, são as pessoas que fazem esse negócio. Porque se dentro da indústria, vamos juntar esses pontinhos. Se dentro da indústria você não tem o apoio da alta liderança de uma pessoa que endosse, você não move para esse segundo ponto, que é o distribuidor. Se o dono do distribuidor não se engaja, não tem jeito. Eu já vi os dois casos, onde se engaja, onde não se engaja. Se o vendedor do distribuidor, do atacadista, não entende, também não chega lá na ponta. E por último, a última parte, que pode ser da cauda longa ou não, mas a lojinha, o dono ele tem que entender que agora tem um novo meio, um novo método. E esse novo método, hoje nós estamos discutindo essa cadeia, mas daqui a 2, 3 anos ela vai ser com certeza diferente. E assim sucessivamente. Mas é de humano para humano, como que você faz tudo isso, toda essa mágica que você resumiu bem funcionar? Vitor, você falou do trade marketing digital aí, né? O que é esse trade marketing digital nesse processo, né? O que você consegue fazer hoje que até então, no processo tradicional, não era viável? Ótimo ponto, Clinton. Eu gosto muito dessa pergunta, desse debate, porque a digitalização ela traz outras oportunidades, ela traz uma série de oportunidades para a mesa do ponto de vista de trade marketing, né? Porque, primeiro, voltando, né? Você tem os dados, uma massa de dados incrível, mas como tornar isso actionable, acionável? Nem sempre é possível. Então, vamos aqui fazer um comparativo. Quando você pensa na cadeia, como é hoje, com os distribuidores operando de forma analógica, você tem lá uma necessidade que ela é levantada pelo trade marketing, ou pelo marketing, ou por vendas. Quem quer que seja, opera com aqueles dados, identifica a oportunidade. Trade marketing define a ação. Trade marketing comunica vendas ou o próprio distribuidor. O distribuidor tem que descer para o vendedor. O vendedor tem que chegar na loja. Imagina só, você está com o circo dentro de casa pegando fogo, tem que fazer uma ação urgente, emergencial e tem que colocar isso na rua. Como que você faz no meio do mês? Como que você faz a toque de caixa? E principalmente quando você tem muitas regiões, muitos estados e muitos distribuidores para atuar. Não faz. Não faz, é isso aí. Porque você lançou, até isso chegar na ponta, acabou o mês. A verdade é essa, né? Mas, obviamente, cada um tem a sua verdade, conta a história bonita, né? Que muitas vezes ela é contada, mas a verdade é essa. É um telefone sem fio. É um telefone sem fio que se perde. E a outra coisa, vamos aqui falar de verdades. Às vezes, o próprio distribuidor, ele pode vir a ser uma barreira, concordo, não concordo, mas na minha região, no meu estado, é diferente. O vendedor pode não entender e é um telefone sem fio. Você falou bem. Eu gosto disso, dessa verdade, dessa transparência. Então, acaba não acontecendo com a velocidade e com a eficácia que se espera. Agora, quando você transforma isso através do meio digital, e a gente tem hoje o Repos que conecta essa cadeia inteira ponta a ponta. Então, meu time hoje dentro de casa faz análise, identifica, segmenta as lojas que nós queremos ativar. Então, eu não tenho a caneca aqui nas lojas XYZ. Eu consigo ir colocar uma ação específica para essas lojas e ela já chega lá na ponta, na palma da mão do vendedor, do distribuidor. É uma via expressa. Apertou o botão, tá lá. Apertou esse botão, está lá. Óbvio, tem que ter comunicação? Sim, estamos falando, uma cadeia de humano para humano. Mas é uma comunicação mais rápida e uma via expressa. Enquanto aqui eu tenho vários pontos de pedágio.
E esse ponto de pedágio, com aquele congestionamento fantástico. Aqui não, é uma linha expressa. Então, primeira coisa é essa comunicação ela é ágil, rápida e eficaz, porque chega na ponta. E chega a informação correta. E chega correta. Eu vou te dar um exemplo real, né? Estava eu uma vez fazendo rota, e aí eu fui em uma loja pequenininha, eu virei lá para o dono dessa loja. Meu senhor, aqui falta um produto, um creme facial, que nós temos uma campanha agora, tem uma ação, né? Um incentivo. O senhor tem esse produto? Não. O senhor foi abordado sobre esse produto? Também não. Né? E aí veio aquela frustração. Se eu faço um incentivo, quer seja em desconto, quer seja para a equipe do distribuidor, mas não chega, algum problema tem nessa cadeia, nesse telefone sem fio. Ou alguém bloqueou a ação, pode ser por tempo, prazo, condições, ou a equipe não ter condição de levar tudo isso, né, de forma estruturada. Agora, por esse meio digital, essa ação que esse dono do PDV não teve acesso, ele terá acesso, porque chega lá de ponta a ponta. Esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar, a velocidade que o trade marketing ganha e ele se torna digital, primeira questão, por causa disso. Mas, além disso, tem uma série de ferramentas que você pode utilizar através desses meios digitais para fazer a promoção ideal chegar. Pegando esse comparativo, quando você tem esse meio analógico rodando, muitas ações são pasteurizadas. O que eu quero dizer? Você pode colocar uma mesma ação para uma categoria para um estado ou para um ambiente de varejo, a mesma ação, né? E essa é a conversa muitas vezes com atacadistas e distribuidores. Eu preciso de ações mais gerais, genéricas, para a equipe entender que fique 3 meses, etc., no ar, né? Quando você vai para esse lado, você consegue, então, desse digital, você consegue entender os dados, segmentar e colocar essas ações direcionadas. Obviamente, quanto mais você segmenta as ações por loja, mais complexo é. Então, tem que ter esse balanço entre a simplificação e a complexidade. Nós estamos em um processo evolutivo. Então, você tem, primeiro, velocidade. Segundo, pelo trade marketing digital, você consegue chegar nas lojas que você realmente quer. Então, você deixa de ter ações pasteurizadas para segmentadas. E terceiro, as ferramentas. Então, por exemplo, hoje eu consigo colocar para uma loja específica ou para um ambiente de varejo ou para essa definição que quer que eu escolha, uma lista sugerida dos itens da curva A. Eu posso falar, olha, esses são os itens da curva A que são fundamentais. Agora, por exemplo, nós estamos chegando próximo ao inverno, certo? Para nível, o inverno é fundamental, porque nós vendemos aí o hidratante facial, corporal, etc., que tem um apelo muito grande, principalmente nessa época do ano. Como é que eu faço a introdução desse item? Com a mecânica certa. Pode ser a lista sugerida, como eu citei, onde eu posso dar descontos progressivos, né, por maior volume. E uma ferramenta que eu gosto muito é quando aquele PDV tem acesso dentro de um mix que ele compre. Então, vamos lá, voltando para a lógica do vendedor do RCA. Muitas vezes, ele tem pouco tempo, mais de 1000 itens na pasta, ele acaba vendendo aquele pão quente, né, os Heroes. Uhum. Mas como fazer com que ele venda esse portfólio inteiro? Entram essas ferramentas. E aí, uma delas que eu gosto bastante, e aí eu vou dar um exemplo concreto aqui, é um dos potinhos faciais que nós temos, né? Tem um potinho que a gente lançou, um facial incrível, produto incrível. Nós não tínhamos distribuição desse item na área de um determinado distribuidor. E a discussão era, mas o que é o produto? É a performance? É a equipe? O produto não vende. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada. Nós fizemos uma ação que nós colocamos que para aquele PDV ter acesso a uma taxa de desconto maior, mais atrativa, o vendedor deveria positivar esse item. O que aconteceu? Os vendedores, eles começaram a entender isso através do Repos. Uau, quer dizer que eu consigo fazer negócio com essa loja, eu consigo ir além com uma taxa de desconto maior, vendendo maior volume, maior penetração de categorias e SKUs se eu vender esse item, porque me habilita uma taxa de desconto maior. Bingo, mágica. O que aconteceu? Esse produto, esse potinho de facial,
que não tinha distribuição, veio a ter a maior distribuição na categoria, frente a 4 outros itens que já tinham aí mais de 2 anos. Por quê? Porque aconteceu essa mágica do trade digital. Você tem a velocidade, você tem essa informação que chega numa via expressa na ponta, na palma da mão, e quando você habilita o mecanismo correto, quer seja uma lista de preços sugerido, um desconto progressivo, ou mesmo quando você faz essa habilitação de desconto com alguns itens específicos, funciona muito melhor do que uma ação de um leve X pague Y ou um desconto unitário. Então eu acredito muito nisso e eu vejo isso funcionar e realmente fazer a incrementalidade acontecer. Você estava falando, eu estava pensando aqui. Com o processo tradicional, acho que nem pode se falar mais tradicional, porque acho que a digitalização já está na mesa aí, né? Mas o que a gente via, né? A empresa investe uma quantidade significativa de dinheiro para uma inovação ou, eventualmente, para um período sazonal, como você falou agora do inverno. Então, tem esforços de marketing, seja para um produto novo, também pela questão de comunicação, ou seja, existe um investimento de produto novo, existe um investimento de comunicação, porque você comunica o consumidor, né? Olha, tem aqui o produto tal, então ele é atingido, vamos dizer assim, pela mídia daquele produto. Você faz um incentivo para a equipe do vendedor, do distribuidor, né? Ou seja, imagina que é um espetáculo, você organizou a casa, você chamou as pessoas, só que o convidado atrasa. É o que acontece, né? Você fez tudo, só que aquela comunicação não chegou no tempo correto. E com isso, você consegue maximizar todos esses investimentos que eles são feitos e que eles não tinham toda a sua potencialidade utilizada, porque a comunicação era lenta até chegar na ponta. E agora você consegue convergir tudo de uma vez só. Perfeito. Um dos maiores problemas é a comunicação. Continua sendo a comunicação. Porque indústrias como a Beiersdorf ou como outros concorrentes têm uma capacidade de criar produtos, marcas de uma forma incrível e com muita qualidade. O distribuidor seguramente conhece muito bem a sua região. Ele tem domínio, ele tem presença. Mas essa comunicação, se ela não flui, nada vai acontecer. E aí, essa digitalização é o que eu falo de principal enabler para isso. Então, muitas vezes a gente pensa, é só sistema, é só tecnologia. Não. É um meio que vem para juntar várias pontas, às vezes soltas, né? A depender de cada indústria, de cada distribuidor, do seu momento. Mas eu gosto muito desse resumo sobre essa comunicação. E aí, quanto tempo já está no ar o Repus? Nós estamos operando há mais de 1 ano, são praticamente 1 ano e meio operando. E nesse 1 ano e meio, né, imagina o seguinte, porque é legal dividir isso com o pessoal, não é um setup. Eu acredito, né, que deva ser necessário um processo de melhora contínua. Né? Imagino que quando você começou até hoje, nesse 1 ano e meio, o que teve de evoluções e de novas soluções e é dinâmico, né? Então, eu acredito que a inovação, no ponto de vista de operação, de alternativas, deve ser importante pra caramba. O que você tem de experiência nisso daí, nessa jornada desde o setup até hoje? Primeiro que eu aprendo a cada dia. Né? Então, é fato que algumas pessoas citam que conhecem mais, menos. Eu acabo conhecendo a cada dia, aprendendo a cada dia com o meu time. Então, aqui eu quero deixar um agradecimento ao meu time, que faz um trabalho incrível, né, nessa jornada de Repus, quer seja junto aos distribuidores com setup, quer seja dentro da operação do dia a dia ou mesmo dentro de casa aí no nosso back-office. É um time incrível e que tem aprendido, nós aprendemos a cada dia. Então, primeiro ponto, é uma evolução? É. Você aprende todos os dias, porque a cada dia você tem um problema de tecnologia, uma solução de tecnologia, uma nova oportunidade comercial. Então, o aprendizado é diário. Primeira questão é essa.
Mas voltando, né, como que nós começamos? Hoje nós temos mais de 31 distribuidores ativos. Mais de 31 distribuidores ativos e com uma alta escala digital. Na alta escala eu falo, eu tenho distribuidores com mais de 80% de vendas digitalizadas e aqueles que entram em um curto espaço de tempo, depois de 3, 4 meses eu já tenho mais de 50%. Então nós entendemos, descobrimos e desenvolvemos uma forma de acelerar essa digitalização, mas veio com muito esforço e sofrimento. Nós suamos sangue durante muito tempo. O fato é esse. Lá atrás, quando nós começamos, nós tínhamos então que entender o setup da plataforma, como que ela funcionava, todos os meios, como nós faríamos a integração com o distribuidor. E eu posso falar que lá atrás foi um sofrimento exatamente fazer essa integração entre o distribuidor e o provedor de tecnologia. Hoje nós dominamos, né? Obviamente vem com o aprendizado e nós passamos para outros. Mas esse foi o nosso sofrimento lá atrás. Dentro dessa jornada, eu falo que existe um processo de evolução de maturidade da relação da indústria para com o distribuidor sobre essa digitalização, que eu divido em 5 etapas. Né? A primeira etapa é quando você faz esse setup, e esse setup leva tempo, cerca de 4 meses para ter tudo redondo. Integração de tabela, estoque, treinamento, capacitação dos vendedores, etc. Leva cerca de 4 meses. Até lá a gente gastou muito, nós tivemos muitos esforços, nós gastamos muito tempo porque você tem que ter o convencimento e a segurança que aquilo funciona. Essa primeira fase ela é dolorosa, não só para a indústria, mas para o distribuidor. Porque dentro da curva do U lá, você pode ter um momento de negação. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, mas tenha certeza, tenha fé que vai funcionar e que vai dar certo. Quando você passa dessa etapa e vai para a segunda, que eu chamo de learning, é o momento que nós passamos pelos problemas de integração, tecnologia, e a solução começa a rodar. Começa a rodar e aí a gente começa a ter uma troca muito mais forte com o distribuidor sobre os dados, sobre a incrementalidade, sobre as ações, porque a ferramenta começa a tracionar e a equipe começa a entender. E aí você tem um engajamento muito maior do dono, que vê, dono do distribuidor, que vê a solução funcionar, a equipe que entende que é uma solução que vem para adicionar performance, não para competir com ela, e a própria equipe interna da indústria. Existe uma mudança de mindset, Clinton, que é incrível. Então, dessa primeira etapa para a segunda, tem uma mudança de mindset que para mim é incrível. Eu vi, por exemplo, a nossa equipe de vendas mudar, transformar. Como? Totalmente responsável de ponta a ponta por todos os investimentos dentro de uma única plataforma e com um controle da operação muito maior. A digitalização traz isso. Então você tem esse aprendizado do setup, quando você passa dessa primeira etapa 4 meses, você realmente começa essa jornada, e essa jornada aí ela fica linda, ela fica incrível, porque você começa a explorar todo o potencial da equipe do distribuidor e do meio digital. Óbvio, ancorado por essa questão que eu cito, uma mudança de mindset da equipe. Legal. E pensando, falando sobre o processo de chegar até o pequeno varejo, né? Do vendedor do distribuidor chegar até o pequeno varejo, de apresentar a ferramenta. Como, assim, vocês tiveram algum plano de capacitação desse vendedor? Como que foi o processo dele entender, dele explicar lá na ponta para o varejista aderir e começar a transacionar por ali? Perfeito. Acho esse é um ótimo ponto para a gente deixar as claras para todo mundo, né? Porque hoje nós temos, acho que 1 ou 2 ecossistemas onde você tem pedidos majoritariamente, que eu falo que são self-orders, que são pedidos feitos pela lojinha, pelo dono do pequeno varejo. Então são no máximo 2 ecossistemas. Os outros, e assim como esse que eu atuo, que é o Repos, a mola propulsora, quem faz acontecer é o vendedor, é o RCA. Então hoje, mais de 80% dos pedidos são captados pelo RCA. Ele tem uma figura importantíssima de chegar na loja, fazer a venda através dessa plataforma
e começar esse processo de catequização, vamos falar assim, né, de ensinar que existem novos meios digitais para a captura desse pedido. Mas ainda assim ele está ancorado no vendedor, no RCA. O que nós planejamos, de fato, é criar uma outra equipe, né, que faça essa abordagem, que eduque a loja. Porque aqui, quando a gente fala em digitalização, o que você tem? Você tem dentro da loja, muitas vezes, uma geração mais antiga, que são os proprietários, aqueles que acabam tirando o pedido e que têm um certo receio, uma preocupação com esses meios digitais. Nós enxergamos já algumas lojas onde você tem uma nova geração que assume. E quando essa geração assume, a coisa transforma. Porque ela prefere. Ela prefere, exatamente. Esse é o ponto. E nós vimos já que nós temos, por exemplo, na última campanha que nós fizemos de distribuição de LIP, tivemos cerca de 16% dos pedidos já autônomos de lojas, self-order. E aí, quando a gente para entender, parte essa nova geração que já assume e que já prefere fazer esse pedido. Então, o que você tem? Uma mola propulsora, que é o vendedor, que é o RCA. Isso é importantíssimo, gente. É uma jornada, é uma evolução. O vendedor tem esse papel. E eu entendo que o papel futuro desse vendedor vai ser de consultor, do ponto de venda. Falando cada vez mais de execução, de como o que ele comprou, ele, dono dessa loja, comprou, como a venda pode ser melhor, como a execução pode ser melhor para o shopper. E quando esse ciclo fecha, obviamente, a gente fala em mais vendas. Primeira questão é essa. E que a indústria e esses ecossistemas têm que investir para que a marca do ecossistema chegue na ponta. Né? Falei em uma concentração, né, que alguns ecossistemas vão sobreviver, outros não, é fato, porque a loja não consegue comprar em 10. Mas é um papel de quem tem esse ecossistema fazer com que a marca chegue lá na ponta. A marca precisa chegar para o dono desse PDV e ele entenda que o ecossistema tem marca, tem a tecnologia que vai suportar a operação, tem a confiabilidade, obviamente, né? Todos esperam isso, e tem um mix ideal para que ele faça a compra. Agora, acho que com isso que você falou, esse papel de vendedor consultivo é algo que a gente já escuta falar há algum tempo, mas nunca ficou muito claro o que era isso. Eu acho que hoje, pelo que você está falando, e pelo que está já em prática, está bem claro o que é isso, né? O que é esse vendedor consultivo. Porque antes, na verdade, não existia o cenário para ele ser consultivo. Hoje, né, pelo que você está falando, ele já enxerga ali no equipamento dele quais são as ofertas que ele pode oferecer, ele já enxerga tudo de uma maneira um pouco bem mais mastigada, vamos assim dizer, né? E ali mesmo você pode ter com esse próprio vendedor uma série de comunicações e até programas de engajamento para que ele consiga implementar, fazer coisas junto com o distribuidor, com o varejista, de tal maneira que ele vá cada vez mais se aperfeiçoando nesse papel de consultor. Né? Perfeito. É uma jornada também, é uma transformação. Voltando, né? Saindo do modo analógico para o digital. Quando você desafia esse status quo e você começa a mudar, obviamente, os papéis mudam. Muda o pensamento da indústria, que tinha um trade marketing analógico, vira digital. O distribuidor, que tem um papel de distribuir, executar, ele pode vir a ter outros papéis. E prestar os serviços até. Prestar outros serviços rico, mesmo como um operador logístico ou um meio de execução. Por que não? Hoje é um gap dentro desse canal, desse mercado. E você tem o próprio vendedor que vai vir a ser um consultor, porque a ferramenta, toda a tecnologia, nós falamos que a tecnologia, falamos não, né? Eu escuto que a tecnologia vai matar muitas profissões, etc, coisa e tal. Depende de como que a gente usa. Ela pode vir para fortalecer. Se eu sou um vendedor... Usar a palavra empoderar, né? Empoderar, por que não? Mas se eu sou um vendedor, que eu tenho um mecanismo na palma da minha mão, que pode potencializar, e aí eu pego aquele gancho. Se eu tenho um motor muito mais veloz, por que eu não vou usar? Se eu utilizo esse motor e eu tenho mais performance,
Eu tenho tempo para outras funções. Obviamente, a venda ficará a cargo do sistema e a execução e o convencimento na loja a cargo do vendedor. E pense comigo. Muitas vezes você vai em uma loja. A gôndola está perfeita? Tem um material de merchandising? Tem um layout ideal? Tem uma precificação correta? Tem muita coisa a melhorar. E principalmente nas lojas do pequeno varejo. Muita coisa a melhorar. E exatamente esse vendedor com papel de consultor pode fazer isso. Por que você não tem o item A, B, C, que são os mais vendidos e que vendem nessa região? Por que você vende nesse preço e não num preço acima ou abaixo para ser mais competitivo ou para ganhar mais margem? Por que você não tem um material de merchandising para fazer sua loja mais atrativa? Esse é o papel que falta ainda na ponta. E eu te falo que estive recentemente na NRF. Quando você junta esse papel, essa transformação e com o que nós vamos ver à frente de retail media, por exemplo, e que a retail media vai chegar também nesse varejo. Vai chegar. Não sei se em 2 anos, 3, mas vai chegar. Haverá uma outra mudança, uma outra transformação. E nós temos que preparar essa cadeia para isso. Mas eu acredito sim muito na transformação do papel do vendedor e que os vendedores que utilizarem essas ferramentas em benefício próprio vão voar e os distribuidores que entenderem isso também vão voar porque tem uma oportunidade latente. Distribuição, operação logística e execução. Legal. Acho que a gente falou muito aqui de change management, né? Então esse processo, ele navega e ele demanda um change management grande. Então, assim, passa por a forma como a indústria lê os seus indicadores de venda, que agora não é só mais positivação, tem uma série de... Agora, via plataforma, você avalia outros indicadores que até então você não avaliava. Perfeito. Né? Então, é preciso ter pessoas que consigam ver esses novos indicadores, né? Não só aquele que a gente estava acostumado a ver, mas novos indicadores que vêm via plataforma. O distribuidor também precisa ter conhecimento disso e saber como ele age em cima dos números que esses indicadores apresentam. E o vendedor e o distribuidor também. A questão de perfil, a gente sabe que nesse processo alguns vão se adaptar, outros não. Né? E isso tem um preço para quem não conseguir se adaptar. Dentro da organização, a liderança tem que estar com essa agenda. Hoje em dia não tem mais discussão, né? Se vai ou não vai. A questão é quanto antes, né? E mais assertivo, melhor. Então, esse change management ele é grande. Né? E imagino o quanto também deve demandar de energia, né? Você conseguir, junto com um processo de implementação, trabalhar esse change management, porque é um processo também de convencimento. Perfeito. De conseguir que as pessoas, não que as pessoas não querem, mas é uma mudança, e toda mudança demanda energia, demanda esforço, convencimento e às vezes troca de perfil, porque tá aí, ou você entra no jogo ou não entra. Então, esse change management, imagino que ele é algo que demanda muita energia, né? É forte, demanda muita energia, porque, primeiro, você tem que derrubar todos os mitos, todas as vacas sagradas que tinham, porque era feito assim ou porque era feito assado, e estamos mudando. E a mudança traz incertezas para todos, né? Você pontuou bem. Quem não se adaptar vai ser disruptado, vai estar fora desse mercado em pouco tempo, né? Porque hoje... Antigamente era Excel, hoje é Power BI, e você tem o SQL, você tem o Python, e você tem que se adaptar exatamente para ser um profissional cada vez mais capacitado. Cada um na sua função, desde os presidentes até o middle management, até a ponta, né? Cada um tem que se adaptar exatamente para isso. Mas eu cito duas questões. Existe um cultural change e um change management, né? A cultura está mudando. Cultura digital, né? A cultura digital está aí, ela já mudou e ela vem para transformar de dentro para fora. E quando você fala em cultura digital de transformação,
A gente fala aqui de B2B, mas tem dentro de casa. Todas as indústrias têm uma transformação gigante para fazer. E cada vez mais tecnologia aparecendo. Quantas startups batem em nossas portas com muitas inovações, soluções interessantes, riquíssimas. Né? Então, você tem uma mudança cultural e, mais uma vez, de cima para baixo, ela tem que acontecer e ela vai acontecer. Os primeiros que abraçarem, como você citou, e, obviamente, tomando os devidos riscos, serão beneficiados por elas. Fato. Quando você tem uma transformação, não é só fazer essa transformação, mas tem o tempo correto. O tempo correto, ela pode vir a ser uma vantagem competitiva. E quando você fala no change management, da equipe na ponta, eu estou vivendo isso de uma forma muito clara. Eu estou vendo isso no trade marketing digital, mas eu vejo com a força de vendas que nós temos. A força de vendas hoje, eu vejo que assim, eles já tinham um engajamento alto, agora é aquele engajamento alto ao cubo. Porque eles conseguem ver toda essa cadeia funcionando de uma forma harmônica e muito mais controlada. E esse controle, velocidade e precisão é o que a gente precisa realmente. Do outro lado, tem um change management de gestão de distribuidores, de parceiros comerciais, porque a digitalização traz novos dados. Exato, sobre crédito, nível de serviço, performance de vendas. Vou dar um exemplo concreto aqui para falar desse change management, de forma concreta, que acontece. Vamos falar de lead time, prazo de entrega para as lojas. Ao acessar os dados, eu vi um caso onde eu tinha uma cidade que estava recebendo produtos a cada 15, 20 dias. Como que uma loja de pequeno varejo que não tem estoque sobrevive recebendo a cada 15, 20 dias? Tem como? Não. É a ruptura certa. Então, a digitalização traz isso. Uma equipe dentro de casa muito mais engajada, porque ela percebe que todos os componentes estão na palma da mão. Um distribuidor onde a gente consegue conversar agora em outro nível, exatamente por ter acesso às informações que eu citei. E, obviamente, a gente leva esse benefício para a ponta. Porque o beneficiado, no final, é o pequeno varejista, o médio varejista e, principalmente, o shopper. Que no final ele vai ter o produto que ele quer, a inovação, como você bem falou, a promoção, como eu citei aqui, a execução correta, que é o que a gente busca. Mas é um processo, é uma jornada. Né? E aí eu quero voltar nesse ponto de jornada, porque eu vejo hoje esse B2B, essa digitalização, muito mais voltada ainda para o sell-through, né? Para a venda do distribuidor para a loja. Vejo uma necessidade de uma evolução agora do ponto de vista da execução no ponto de venda e dos meios de fidelização da loja, né? Dessa parceria. Eu vejo que tem duas lacunas aqui agora que elas têm que ser preenchidas rapidamente. Existem iniciativas sendo discutidas internamente, obviamente, e uma série de startups com grandes intenções e oportunidades nesse sentido. Imagino que assim, a parte da questão do marketplace também tem uma questão de digitalização da gestão desses indicadores de execução, né? De você ter ferramentas que você possa utilizar para você conseguir medir essas performances nessas lojas em termos de execução, levar até a ponta um incentivo para que a loja consiga ser remunerada por cumprir esses objetivos de execução, e com isso você oferece, além da via comercial, via marketplace, você tem uma outra via que é recompensar pela questão realmente do ponto de venda com o produto certo, o ponto de venda com um ponto extra, né? O mix exposto, não só o mix comprado, né? Pôr o produto em tabloide. Então, existe também a digitalização interna da companhia na gestão desses programas, dessas iniciativas que só via marketplace você não consegue, porque são dados que dependem de uma captura externa e que você tem que processar, mas você entra como uma segunda ferramenta, né, para o distribuidor gerar negócio.
Certíssimo. Esse é um ponto importante porque dentro desse mundo digital, muitas vezes a gente fala em um Lego, né? Você pega várias peças junta para construir exatamente o seu esqueleto ali, a sua arte, né? Então, você pode ter um marketplace de uma indústria e uma ferramenta de parceria, fidelização do outro lado. O ponto que eu noto hoje é que muitas indústrias têm o seu programa, né, de relacionamento com o varejo. E para mim esse é outro problema, assim como ter vários marketplaces, várias ferramentas de parceria. Como que aquela loja vai dar vazão a todas essas soluções? E aí surge uma oportunidade. Qual é a ferramenta que vai se plugar a um marketplace e fazer isso acontecer? Criar esse ecossistema em benefício do varejo, né? De execução, de visibilidade, de sortimento e até mesmo de uma recomendação de precificação. Existe essa oportunidade, ela é latente, só que eu vejo também uma necessidade de convergência, exatamente pensando naquele dono ou dona de varejo que muitas vezes faz 1, 2, 3, 10 funções, né? Compra, administra e executa. Então a gente tem que pensar nisso, mas eu acredito muito que uma evolução em 2024, 2025 vai ser exatamente isso. Uma vez feito essa perna de levar o produto, como que eu executo cada vez melhor e como que eu faço um relacionamento de médio e longo prazo. Legal. Assim, a gente passou por vários pontos, acho que seria legal a gente conseguir dar uma resumida, né? Para tentar sintetizar, né? Os grandes ganhos do processo de colaboração entre indústria e distribuidores, né? Então, esse era o tema que foi com que a gente discorreu uma série de coisas, né? Então, se a gente puder, para a gente concluir aqui, passar assim, o recado final, né? Essa colaboração traz o quê? Ela traz ganhos para todos os lados. Essa é uma relação que eu chamo ganha-ganha-ganha. Ganha a indústria, porque ela começa a levar a sua estratégia verdadeiramente para a ponta de uma forma mais rápida, mais eficaz e, obviamente, com maior governança e maior gestão. Ao ter os dados exatamente na palma da mão, o controle ele está aí, né? Então você tem realmente esse ganho do lado da indústria. Para o distribuidor, digitalizar significa um maior ganho de escala, de sortimento e, obviamente, de rentabilidade. Então você tem um ganho nessa cadeia por parte do distribuidor e ele é grande, né? E esse elo de indústria e distribuidor, uma vez digitalizado e com uma conversa madura, a gente discute realmente dados, brutal facts, dados mais fortes para a evolução do negócio. E você tem um terceiro elo que é a ponta, que é o pequeno varejista que ganha, porque ele ganha acesso à inovação, às ofertas, às promoções, à execução. Você tem um ganho de ponta a ponta. Desde que você tenha algumas condições. Mais uma vez, o alto engajamento e da liderança dentro das indústrias, apoiando, né, de forma incondicional muitas vezes, essa transformação. O envolvimento dos distribuidores, parceiros de negócio ricos, fundamentais, com conhecimento da praça, com conhecimento do negócio. Eles são vitais para que essa cadeia funcione. E, mais uma vez, fortalecer a marca para que esse ecossistema ele tenha perenidade, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter vida lá na ponta. Com sortimento correto, com basket correto, como a gente fala, e com as soluções de tecnologia que agreguem valor. Então tem dicas importantes aí, né? O gestor, né, do B2B, de canais da empresa, conseguir garantir essa prioridade na agenda. O distribuidor está aberto e acreditar e confiar no processo, né? Acho que é o pontapé inicial para esse processo para quem não começou ainda, né? Então, entendi que esses seriam dois grandes warnings aí que a gente deixa para isso. Vitor, obrigado, né? Foi, acho que excelente esse bate-papo. Imagino que quem vai ver esse episódio, assim como os cortes que a gente vai fazer para dividir com vocês, vai aprender muito,
provavelmente vão te procurar aí no LinkedIn aí para tirar dúvidas, enfim. É um tema quente, né? É um tema que está todo mundo querendo aprender, querendo conhecer. E esse foi um dos episódios mais elucidativos sobre o tema que a gente teve aqui. Espero que a galera tenha curtido. Eu aprendi muito aqui. E aí, se quiser dar uma palavra final. Primeiro, agradecer pela oportunidade, pelo tempo. Eu gosto muito de falar sobre a digitalização, sobre essa transformação que nós estamos vivendo, e ela vai ser cada vez mais acelerada. Eu acredito muito que nós estamos nos primórdios dessa digitalização, principalmente com toda essa inteligência artificial chegando, que vai acelerar muito fortemente nossos próximos anos de jornada. Né? Mas eu estou aberto aí a quem quiser me acessar para trocar ideias sobre o tema. Estou aberto, agradeço mais uma vez. Victor Aloy no LinkedIn? Victor Aloy no LinkedIn, gente. Digitalização, ela está como um tema quente e vamos fazer acontecer em prol do desenvolvimento do mercado brasileiro. Legal, obrigadão.